Louvado seja o Senhor. Convido os irmãos para a oração. Pastor Cláudio, em Efésios 4, o apóstolo Paulo fala que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos de tudo na igreja: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então é o momento, a gente vem à igreja para ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está aqui. Nós somos porta-vozes de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, louvamos ao Senhor pela sua bondade. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem cuidado de nós. Queremos, Pai, estar na sua presença. Queremos fazer a sua vontade. Queremos estar exclusivamente à sua disposição para que o teu Espírito opere em nós de uma forma maravilhosa. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, e quando ele vai ser um instrumento nas suas mãos, pedimos que o Senhor se aposse dele e também de nós, que estejamos atentos àquilo que o Senhor vai falar. Esta é a oração, Pai, que eu te peço, que desvia de nós qualquer pensamento tortuoso. Não deixe que a nossa mente venha divagar para outras coisas, mas atentos à sua palavra, que o culto de hoje seja marcado de bênçãos em todos nós. Nós oramos e intercedemos pelo pastor Cláudio, para que ele seja um instrumento vivo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Eterno Criador pela oportunidade, irmãos, de nós estarmos, como Deus chama essa casa aqui, de Mishkan, casa de habitação. E que o Eterno possa fazer habitação nos nossos corações, irmãos. Porque é o Espírito dele que nós viemos buscar. E é através do pão dele, que é a palavra de Deus, que viemos nos alimentar. Nós não precisamos de nenhum outro instrumento, né, para nos alegrar. Só o fato de estarmos buscando a presença dele já é motivo de tanta alegria, né? Não algo momentâneo, mas é bênção do Senhor estar aqui nesse lugar, irmãos. Principalmente eu que infelizmente vivi muitos anos no mundo, até os 30 anos de idade. Então eu sei o que o mundo oferece. E se for para me voltar para esse mundo, que eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me leve logo para a presença dele, para o descanso dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agradecer também ao apóstolo pela oração. Confesso para o senhor que está até precisando, sabe? Porque muitas vezes eu subo nesse altar, a gente sempre sobe com temor, com tremor, mas hoje está diferente, minha mão estava suando demais. Não sei se é porque o assunto que eu vou trazer aqui, que o Espírito Santo me colocou, é um assunto que eu até falei com a minha esposa, que mexeu muito comigo principalmente. É uma carta em que Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo. E os primeiros versículos são algo que nos chama muita atenção. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Eu sempre peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Eu não sou de viajar muito vai no velho, vai no novo. Dificilmente eu faço isso. Admiro quem sabe fazer isso bem.
mas meu texto é mais expositivo, eu gosto de expor mais o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Essa segunda carta, irmãos, ela chega a ser dramática, porque ela registra praticamente a última vontade de Paulo. E quando você lê ela direcionada a Timóteo, aparentemente o fundo dela parece que é uma carta, uma instrução direcionada a uma pessoa, a um discípulo, a qual ele levantou como pastor. Mas essa carta, ela é muito atual no dia de hoje, porque ela toca em assuntos em que temos que prestar muita atenção de como está a nossa vida com aquilo que Deus nos colocou, aonde Deus nos colocou, a forma como nós estamos nos procedendo, tanto na vida secular como na vida espiritual principalmente. Então como fosse um testamento firme em que Paulo fala a Timóteo. E toda vez que eu falar Timóteo, toma como igreja. Toma como uma igreja. Quando eu falar Timóteo, está falando principalmente a igreja. E Timóteo, ele era filho de um casal em cujo pai era grego e a sua mãe era uma judia, uma crente. E ele foi instruído tanto pela sua mãe, Eunice, que se chamava Eunice, e pela sua avó, que se chamava Lloyd. E Paulo deixa isso escrito, que ele foi instruído na palavra desde a infância pela sua avó e pela sua mãe. Não fala aqui o nome do pai. Por pai ser grego, provavelmente ele não era um cristão, não era um crente. Porque toda a instrução dentro da família, onde se tem pai e mãe, ela tem que vir principalmente do pai. É o pai que tem a responsabilidade de levar os seus filhos ao caminho do Senhor. Mas aqui Paulo descreve que foi a sua avó e a sua mãe em que primeiro instruíram. Com o passar do tempo, Paulo ele começou a discipular um jovem que tinha até algumas dificuldades, era uma pessoa até doente, tinha uma certa doença, que a Bíblia também não fala qual era a doença dele, mas Paulo olhava para ele e via um jovem, um obreiro zeloso, muito zeloso pela igreja, ao ponto de chamar ele de fiel, de filho da fé, de uma pessoa que era como fosse um filho de Paulo, um filho amado de Paulo. E Paulo, uma certa vez, levantou Timóteo. E ainda mesmo com essa dificuldade de Timóteo, talvez também um pouco da sua timidez, Paulo colocou várias missões sobre a vida de Timóteo. E Timóteo fazia isso com uma certa eficiência. E nós vamos ver que no decorrer dessa carta, Timóteo talvez tenha se sentido desanimado, talvez até entristecido, porque provavelmente ele viu que Paulo estava sendo preso. E Paulo escreveu essa carta, ele estava em cadeia, em Roma. E era um momento muito perigoso. Paulo estava sentindo o cheiro de morte. Ele estava entendendo que o seu dia ia chegar. Era uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos. E principalmente os líderes estavam sendo perseguidos. E se associar aos apóstolos era correr risco de vida.
E pregar a Cristo, naquela época de Paulo, era como se colocar a cabeça a prêmio. Então houve uma demandada geral. As pessoas estavam fugindo, com medo da morte. As pessoas estavam até, muitas delas, negando até a sua fé. E o diabo, os demônios, começaram a colocar e introduzir no meio dos cristãos, junto com a perseguição política, junto com as ameaças de morte, e agora estava introduzindo no meio deles falsos mestres, falsos rabinos. Jesus Cristo era um rabino. Paulo se intitula próprio doutor, mestre dos gentios. Porque aquele que ensina é que alimenta o caminho da verdade em que se deve seguir. E hoje não está muito diferente disso, irmãos. E pior, porque até pouco tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, 30 talvez, os falsos mestres entravam dentro dos templos ou em praças públicas, mas fazia isso no meio da surdina. Não expunha tanto o que falava. E hoje está escancarado. Agora a estratégia são chefes de terreiros aonde se pratica feitiçaria, trabalhos de morte, até de sacrifícios de criança. Muitos desses terreiros estão levantando o chamado par de santo, que de santo não tem nada, como pastores. E numa época dessa, e não se engane, muitos de vocês deveriam prestar bem atenção muitas vezes quando o nosso pastor, muitas vezes fala de portais, principalmente o pastor Ney fala de portais, a irmã Joelma. Essa época do ano que nós estamos vivendo, eu sei que muitas pessoas aproveitam o feriado para visitar a família, mas tem pessoas que também vêm de outro estado para o nosso estado, para o nosso município. E pessoas que se dizem praticantes da religião cristã, seguidores de Cristo. Mas o que nós vemos são igrejas, templos vazios, quando se era um tempo em que nós deveríamos se reunir dentro do local ao qual ele chama de casa de habitação, Michigan, para buscar e se fortalecer na presença dele, que apesar das perseguições, que apesar dos demônios estão atuando, mas existe pessoas, e os olhos do Senhor estão nesse lugar hoje, olhando, que ainda existe pessoas que estão louvando e adorando o eterno Criador, por tudo que Ele já fez no passado, por tudo que Ele está fazendo hoje, e por tudo que há de fazer, irmãos. Então nós temos esse privilégio de estar aqui. E o que nós vemos são isso, são pastores, se chamados pastores, mas que na verdade são chefes de terreiro. E muitos pastores famosos, que nós muitas vezes até admirávamos, pessoas com uma alta sabedoria, dom que Deus lhe deu para pregar o Evangelho, para ganhar multidões. Muitos deles estão fazendo nessa época escola de samba, blocos de carnaval. É carnaval, festa da carne. Aí falam que a estratégia é evangelizar as pessoas lá. Olha, tem um ano todo para evangelizar, para pregar.
Aí fala como isso, que é uma estratégia para ganhar as almas que estão lá fora. Irmãos, nessa época, nem terreiro de macumba abre as portas, porque os demônios estão soltos. Políticos, autoridades, pessoas que muitas vezes nós elegemos, entregam a chave da cidade para os reis dos demônios. Mas aqui nós entregamos a nossa vida e a chave do nosso coração ao eterno Criador. Então a gente olha para esses pastores, a qual muitas vezes nós já admiramos, e faz bloco de carnaval, desfiles. Irmão, se você é a favor disso, desculpa, mas você tem que buscar mais a presença de Deus. Isso não é estratégia, isso é estratégia demoníaca. Igrejas famosas. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. Já falei isso aqui uma vez no passado, eu não tenho medo de ser processado, não. Pastores como Sila Malafaia, fazendo escola de samba. Igreja Missão Praia da Costa, botando bloco na rua. Basta uma vez que ele sentou em cima de um cavalo, não é sentar, é montar, né, o nome certo, né? E subiu com o cavalo no altar. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se essa palavra não basta, se isso aqui não basta para converter, para arrepender, fazer bloco de carnaval, escola de samba. Aí como tem um domínio da palavra, aí fica falando isso e que as pessoas vão. Colocam fantasia de anjo. Outro lá fazendo oração. No meio da bagunça lá do Sapucaí lá. Sapucaí. Cai mesmo. Ainda falando que os crentes não deviam abandonar o carnaval, não, que tinha que estar no carnaval. O outro fazendo despacho para Iemanjá, se dizendo pastor, irmão. Quando eu recebo esses vídeos, eu fico com o coração indignado. E Paulo está aqui, ó, falando que a sociedade está igual um caminhão, ladeira abaixo. A sociedade está corrupta, está pervertida, está depravada. Não é esse tipo de evangelho. Isso não é cruz, irmão. Isso é chutar a cruz, é jogar pedra na cruz. E Paulo fala que nós não temos que ter vergonha, nem na nossa missão. Ele estava instruindo a Timóteo, que apesar dele estar preso, ele não se envergonhava, porque o motivo dele estar preso era justamente por pregar a verdade, por pegar Cristo. A grande preocupação de Paulo não era com ele mesmo, mas era com Timóteo e com a igreja. Então, essa carta de Paulo é uma instrução de como nós devemos se proceder para que a nossa missão aqui nessa terra seja bem sucedida. E alguns pontos que vão... Daqui a pouco eu vou na palavra, irmão. Aliás, já estou na palavra, mas eu vou ler os versículos. Ele fala que a gente não pode perder um entusiasmo. O ministério do Evangelho não tem espaço para timidez. E o entusiasmo ele tem que ser valente, para que seja sucesso. Todo trabalho, sendo ele secular ou espiritual, se não fizer com entusiasmo,
está sujeito ao fracasso. E o ministério, ele tem que fazer isso com o maior entusiasmo possível. Porque nós estamos fazendo, não é para o homem, é para quem, irmãos? É para Deus. E isso independe da circunstância. Eu sei que existem momentos em que ficamos tristes com a perda de uma pessoa com 53 anos de idade. Não é fácil para a família. Não é fácil, mas a perda de um ente querido, por mais próximo que seja, não pode ser motivo para nós desanimarmos daquilo que nós fomos chamados, da nossa missão. De estar pregando a palavra dEle, de estar adorando a Ele, de ser fiel a Ele. O nosso entusiasmo não depende de política. Eu sei que vai chegar um tempo em que a política, ela não vai melhorar, irmão, ela vai piorar. Existem países próximos nós que já estão sendo proibidos de pregar até o Evangelho. Mas o nosso entusiasmo independe do nosso estado, até financeiro, de saúde. Nada é motivo para perder o entusiasmo. É como o apóstolo falou, de estar nesse lugar e chegar e participar do culto de louvor e adoração com entusiasmo. Sentir o coração sendo quebrantado. De ouvir a palavra. Outra coisa também, que o Evangelho, muitas vezes, ele traz sofrimento. Na vida da gente, nem tudo é alegria. Existe sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por sofrimento. O próprio Senhor Jesus, já vou logo no ápice. Diante daquilo que ia acontecer com ele, do sacrifício, ele orou ao Pai e falou: Senhor, se tu puderes, Pai, afasta de mim o quê? Mas seja feita a sua. O próprio apóstolo Paulo orou 3 vezes para que tirasse dele o quê? O espinho da carne. Ninguém gosta de sofrer. Mas muitas vezes o sofrimento é parte do plano de Deus. Principalmente para aqueles que fazem as coisas certas, que servem a Deus. E quando nós sofremos por servir a Deus, nós nos tornamos participantes do sofrimento de quem? Do sofrimento de quem, irmãos? De Cristo, fala, do Cristo. Amém? Então, temos que entender que muitas vezes nós passamos por isso. E sofremos, principalmente, porque falamos, pegamos e cremos na verdade. Paulo, apesar de ser um prisioneiro, ele continuava dando testemunho. Você que está com a sua Bíblia aberta, olha o que diz no versículo 11 e 12 do capítulo 1. Para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Olha o que Paulo está falando aqui. Sabe por que eu estou padecendo? Porque eu prego. Porque eu levanto discípulo. Porque eu ensino a verdade. Então, por causa disso, eu padeço. Também isto. Mas eu não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho o quê? Crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele
dia. Muitos pregadores, irmãos, estão subindo em cima do púlpito, principalmente os que têm evidência, estão em evidência, e não estão falando a verdade, medo de ser processado. Muitos pregadores já não falam mais sobre ideologia de gênero. Muitos pregadores não falam contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Muitos pregadores já não falam contra o comunismo, sobre a ideologia de comunista. Então, muitos pregadores estão se calando. E alguns deles defendem que o relacionamento entre duas pessoas, ainda que seja do mesmo sexo, é uma prova de amor. Ainda fala, não, isso é amor. Deus é amor. Não existe casal do mesmo sexo. O que existe é dupla. Uma dupla de homem, uma dupla de mulher. Casamento é feito entre homem e o quê? E mulher. Macho e fêmea. Se pegar duas pessoas do mesmo sexo e largar numa ilha, com 100 anos não existe mais ninguém. Então tem pregadores que tem medo de falar a verdade. E Paulo está padecendo porque ele está pregando a verdade. Sabe, nós temos que ter lealdade espiritual e permanecer firmes nas provações. E cabia a Timóteo estar firme, e cabe à igreja de hoje ser leal à palavra, dizer a verdade, sim, dizer a verdade, até em amor, com temperança, mas não pode pregar a mentira, e não pode deixar de pregar a verdade. Uma outra coisa que a igreja não pode deixar de buscar é a unção do Espírito Santo. Porque é a unção do Espírito Santo que nos dá poder. É a unção do Espírito Santo que nos faz compreender a palavra. É o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo que nos dá capacidade e nos ensina, e que nos dá a direção. A igreja ela não pode buscar isso, não pode deixar de buscar isso. São os elementos principais que essa carta está falando, que é o entusiasmo, é o teu sofrimento honrado, é ser leal e ter a unção, o batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem continua com a Bíblia aberta, diga: eu estou com a Bíblia aberta. Então vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo uma consciência pura, porque sem cessar faço a memória de ti nas minhas orações noite e dia. Irmãos, dá uma pausa aí, segura aí. Recebeu uma carta de um apóstolo Paulo, depois de uma saudação. Toda a carta dele começa com uma saudação. E fala que assim, e ele escreve assim, ó:
faço isso com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações. Irmão, sabe o que é? É saber que um apóstolo Paulo está orando por mim. Você sabe o que é estar aqui em cima do altar e receber uma oração do patriarca, do líder espiritual dessa igreja, irmão? E não foi uma oração. Eu confessei aqui. Muitas vezes eu subo nesse púlpito aqui, às vezes tranquilas, nunca sem temor. Mas hoje eu estava ali, hoje com a mão suando. Quando ele falou que ia orar por mim, eu não pensei duas vezes, eu subi logo. Falei, não, eu estou precisando disso hoje. Todo dia estou precisando, né? Na verdade, quem é que precisa de oração aqui, irmãos? E continua. Aqui Paulo começa a falar. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Ele está fazendo um alerta aqui. Eu estou certo. Sabe que essa unção, ela habita também em ti, essa fé. Por esse motivo, agora preste atenção nessa palavra. Te lembro. Ele estava trazendo à memória o seu discípulo. Falou assim, ó, o motivo para qual estou te escrevendo, Timóteo. Preste atenção, igreja. O motivo para qual o Espírito Santo diz à igreja esta noite, tanto você que está aqui presente, mas os que estão lá fora, os que estão vendo esse culto talvez pela internet, ele está fazendo, ó, eu te trago a lembrança, para que despertes o dom que há em ti. Lembra-te do dom que há em ti, o dom de Deus que existe em ti. Agora, como é que esse dom veio? Está falando de um dom de Deus, não um dom natural, irmão. Está falando aqui de um dom espiritual, de uma outra dimensão celestial. Em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está falando aqui assim, Timóteo, eu te discipulei. Eu que te consagrei. E derramei sobre ti o dom de Deus, pela imposição das minhas mãos. Não esqueça a fé que está queimando em você. Não deixa que ela venha se esfriar, independente da circunstância. Independente de nós estarmos sendo perseguidos. Independente do cheiro e do clima da morte que está vindo sobre nós. Não desanimes. Desperta o dom que há em ti. E ele continua, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Algumas versões estão de medo. Mas de fortaleza. Uma está covardia, não é isso? Ou de medo, de covardia. Porque, como eu expliquei no começo, era uma época de perseguição sanguenta, política. Cheiro de morte. Paulo ainda, sabendo que ia morrer. Alguns falam que ele morreu decapitado, tiraram a cabeça de Paulo. Ele sabia que isso estava para acontecer com ele, mas ele não estava preocupando com ele.
Ele estava preocupando com o discípulo, aquele que ia dar continuidade. E nós estamos aqui, irmãos, para dar continuidade àquilo que Deus comissionou. Olha para a pessoa do lado e diga assim: desperta o dom que há em ti. Diga bem forte: desperta o dom que há em ti. Agora diga para essa pessoa assim: o céu não esqueceu de você, não esqueceu de mim. Por isso, desperta o dom que há em... Agora vamos falar para aquelas pessoas que estão ouvindo ou estão vendo através do canal do YouTube. Diga comigo: 1, 2, 3. Amém. Amém, irmãos? Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Quem é salvo aqui, irmãos? Que nos chamou. Quem foi chamado aqui, irmãos? A uma santa o quê? Vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que manifesta agora pela pareação do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora ele diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa é a palavra. Pelo Espírito Santo que habita em nós. Sabe, Paulo, ele falou que dos seus dons: pregador, ensinador, discipulador. E ele carregava esses dons e manifestava isso mesmo estando preso. Sabe por causa de quê, irmãos? A prisão não conseguiu limitar o fogo de Deus que havia em Paulo, mesmo ele estando algemado. E hoje, esse mesmo Espírito, ele veio não somente para nos consolar, mas para nos dar uma sacudida, para nos despertar. Sabe, o que é dom? O que é dom? Dom de Deus, elas são concedidas a nós, mesmo sem merecimento. É o que nos dá talento e capacidades espirituais, para nós ter uma vida de conexão diretamente com o Senhor. São ferramentas para realizar a vontade e a missão dele. Isso são dons. Não é dons apenas para benefícios próprios, pessoal. Ou seja, é a capacidade de nos dar a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. E que nos permite, sabe, servir a Ele
e de realizar o propósito dele aqui na terra, até o dia que ele nos recolher. Dom é uma chama espiritual, irmão. Não é um acessório. Dom não é um currículo para enfeitar cristão. É uma chama viva depositada por Deus. Aonde tem dom, irmão, tem fogo. Aonde tem dom, o fogo posa. O medo cai, a boca se abre. Dom que não queima, ela vira tradição. Agora, dom quando queima, gera avivamento, irmãos. Por isso que tem que despertar o dom que há em ti, que há em nós. Todo dom vem com um chamado de guerra. Quando você recebe o dom de Deus, quando Deus coloca o dom em você, sabe, o inferno, ele começa a querer se levantar contra você. O inferno, ele começa a querer te desanimar. O próprio Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Sabe, quando você tem o dom, o inimigo começa a tentar te silenciar. Ele tenta silenciar profetas. Ele tenta, vai ter aqui um período em que teve uma chamada aqui para os intercessores. Quando você tem dom, Deus te chama também para interceder. Mas o inimigo tenta te cansar. O inimigo tenta te esfriar. Esfriar adoradores. Você vem para um culto, você não consegue abrir a boca. Abre a sua boca, louve. Adora Ele. Vai acendendo, desperta esse dom que está em você. Muitas vezes a pessoa se sente desanimada. Isso é tudo guerra. Quando você tem um dom de Deus, irmão, se prepara, porque vem guerra. Quem tem dom tem que estar preparado para a batalha espiritual. Eu já falei isso aqui várias vezes. Todo culto, irmão, é guerra, é batalha espiritual. E muitas vezes nós estamos em cima de um púlpito e a gente vê o semblante de algumas pessoas. E a gente percebe, muitas vezes. O Xandinho deve perceber isso, quando está louvando. Quando o clima, muitas vezes, tem que se fazer um esforço tremendo. Todo pregador, todo adorador, ele tem que estar disposto a isso, porque ele tem que entender que é batalha. Que é o inimigo tentando cansar, tentando calar, tentando desanimar. Paulo diz a Timóteo, no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de fortaleza. Sabe, o medo não vem de Deus, irmão. O espírito do medo é um espírito estranho. Mas aonde o Espírito Santo reina, o profeta fala. Preste atenção. Aonde o Espírito Santo reina, o intercessor ora. Aonde o Espírito Santo reina, o evangelista anuncia. Aonde o Espírito Santo reina, a imposição de mãos, a cura e milagres acontecem. Amém, irmãos? O dom, ele é despertado no altar. A presença forte, ela tem que vir do altar, como jorrar. Você se lembra de Elias? Israel estava passando por um problema
de esfriamento espiritual. O povo estava vivendo, tinha hora que era profeta, tinha hora que era Baal, não sabia em quem adorar, até que ele foi feito um desafio no Monte Carmelo. É um dos maiores desafios de narração bíblica. Mas antes do fogo descer, irmão, primeiro ele teve que restaurar o quê? O altar. Para a unção de Deus, o fogo de Deus descer, tem que haver sacrifício. A água, ela precisa ser derramada. Altar sem sacrifício. Altar sem restauração. Ela não atrai fogo, irmão. O altar, ele precisa ser restaurado. E o altar de Deus, principalmente esse aqui, ó. É eu e você, irmão. O dom, ele desperta. Como é que se desperta o dom? Mesmo quando você está cansado, você ora. O dom, ele é despertado quando você jejua por você ou por alguém sem aplauso. É quando você ora por uma pessoa sem que ela mesma saiba que você jejua por ela, mesmo sem ela saber que você está intercedendo e jejuando por ela. Aí quando você faz isso, o dom, ele começa a ser despertado. O dom desperta é quando você faz trabalho para o Senhor, mesmo que não haja reconhecimento das pessoas, até mesmo do líder. Porque o principal é aquele que nos olha, é aquele que nos vê, mesmo no esconderijo. Paulo, ele alertou Timóteo: desperta, porque eu coloquei sobre ti as minhas mãos e orei ao Senhor para que viesse um dom, a presença do Espírito dele. Sabe, colocar a mão, levantar uma pessoa, ela requer responsabilidade daquele que recebeu a imposição de mãos. Quando a pessoa é chamada para a obra, seja para diácono, seja para intercessor, seja para fazer missão, seja para trabalhar no altar, seja para tocar os instrumentos, seja para louvar, existe uma responsabilidade. A pessoa, ela tem que entender isso, porque se ela recebeu uma unção, mas se ela não tem vida no altar, ela vai ser apenas uma pessoa ungida, sem fogo. Ela recebe uma imposição de mão, mas se ela não buscar ter vida no altar, se ela não buscar orar, se ela não buscar jejuar, se ela não buscar ter vida com Deus, se não beber da água, que é a palavra do Senhor, se não se saciar sua sede na água, não buscar saciar, ela vai ser apenas uma pessoa que foi ungida, mas que não tem o quê? Fogo. Então, o dom, ele precisa de pureza. O dom, ele precisa que o seu altar seja restaurado, porque Deus não unge vaso sujo, mas Ele unge aquele que busca arrependimento. E quando ele se arrepende e busca a presença de Deus, o dom é despertado e o fogo volta, e as bênçãos do Senhor
começam a aparecer. Amém, irmãos? Outra coisa que nós precisamos entender, que o dom, que o Espírito Santo não é despertado, esse dom, para show gospel, mas para salvação. O dom em que Deus deu é principalmente para a pregação da palavra e para a adoração através do louvor. São os dons que a gente mais vê. Mas infelizmente as pessoas estão usando desse dom a qual Deus deu para benefício próprio, para se enriquecer, tanto na pregação como no louvor. Aí fazem shows, cobram-se uma fortuna para pregar e para louvar. Estou falando louvar porque eu quero usar uma palavra menos pesada aqui. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou eu para louvar ou para pregar, para ficar rico em benefício próprio, irmão. Deus nos chamou para que nós possamos usar esse dom para cura, para libertação, para palavra profética e para buscar almas que estão perdidas, salvar almas, amém, irmãos? É para isso que nós temos esse dom. Eu não estou dizendo que a pessoa que... Nós temos um cantor aqui, irmão, não vou fugir da responsabilidade, não. Nós temos o Maurício, que viaja esse país todo. Mas se a motivação dele, ou de qualquer outro, for para se enriquecer, ele está na motivação errada. Porque naquele grande dia, tanto para ele como para pregadores, que usa a palavra do Senhor, e o dom que Deus deu em benefício próprio, Deus vai falar, eu não vos o quê? Conheço, afasta de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, irmãos. Então, tenha talento, louve ao Senhor, arrasta multidões, mas é para Ele, é por Ele e por causa dEle. Amém, irmãos? A igreja, irmãos, sem manifestação de dom, ela vira auditório. Mas quando a igreja tem manifestação de dom, ela vira um campo de milagres. Sabe, está na hora desse fogo voltar a arder, dessa chama arder continuamente. Não é fogo emocional, não é fogo fabricado, mas é fogo que tem que vir do céu, irmãos. E Deus, eu creio que vai levantar pessoas em meio a essa tribulação, em meio a essa sociedade corrompida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jovens que não negociam o altar. Igrejas somos nós, que preferem o fogo do que a fama. Porque a fama derruba muitos. Já estou concluindo, irmãos. Deus está soprando. Eu creio que está soprando essa noite. Brasas que por algum motivo tenha se apagado. Assim como Ezequiel teve uma visão, a qual Deus levou ele num vale de ossos sequíssimos. Mas quando o Espírito Santo assoprou, homens se levantaram. E hoje, o Espírito Santo,
quer soprar sobre brasas, que ainda que estejam apagadas, mas quando o Espírito Santo começa a soprar, os dons que estavam esquecidos, os chamados que estavam abandonados, altares que estavam quebrados, Deus vai levantar e essa chama vai se acender como labareda de fogo. Para quê? Para te levantar, para fazer você guerrear, para fazer você ser usado como boca de Deus, para você ter visão. Deus vai te dar revelação, para te usar como instrumento de cura, libertação e salvação. Talvez você esteja aqui, mas sente que esse fogo está travado. Que um dia você já foi muito usado, mas parou. Mas se você nessa noite quer voltar com essa chama acesa e sentir o vento do Espírito Santo soprar novamente em você, para despertar o dom que há em ti. Ou talvez você já tenha esse dom e você está, firme na promessa, firme no avivamento. Eu queria que os dois grupos se levantassem e ficassem de pé nessa noite. Tanto aqueles que por algum motivo se apagou e todos aqueles que ainda estão firmes na presença de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero, irmão, que você esqueça quem está do seu lado. O Ministério de Louvor, se tiver condição de estar louvando, pode vir aqui. Não precisa ficar com medo de mim, não. Eu sou feio, mas sou de Deus. Pode vir para cá. Eu queria que você não se preocupasse com quem está do seu lado, mas que você orasse, que você clamasse. E uma das coisas que você tem que gritar para o Senhor: Senhor, desperte esse dom que há em mim. Só para que essa brasa que está aqui dentro, ela venha se tornar como labareda de fogo. Coloque em mim dom de cura, dom de revelação, dom de intercessão, dom de pregação, dom de libertação. Coloque em mim, Senhor. Mas faça isso com todo entusiasmo valente. Independente da circunstância que você está aqui hoje. Faça dessa oração um clamor. Não olhe para o lado, não converse nesse momento. Se você sentir o desejo de tocar na pessoa que está do lado, tu vai tocar, vai orar junto com ela. Porque a brasa é assim. Quando ela se solta, ela vai se apagando, mas quando ela se ajunta com as outras, o fogo começa a acender. E basta que tenha uma brasa acesa. Eu sou essa brasa que tem aqui. Tem mais alguém aqui que é brasa acesa? Então você vai, somente intercessores, você vai buscar e vai impor a mão, Sempre que eu falei, impor a mão é transferência de poder. É transferência de poder. Coloca essa mão sobre a pessoa. Intercessores, pode sair de trás aí, vem para o meio de salão, isso, vem para o meio de salão. Eu vou também. Os pastores que estão aqui, os evangelistas, vamos orar um pelo outro, vamos impor a mão,
Feche os seus olhos e comece a clamar. Abre essa boca e ore. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor. Nós não aceitamos sair daqui, meu Deus, sem ver essa chama acesa. Derrama sobre nós o seu Espírito. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Desperta esse dom. Assim como Paulo, meu Deus, falou, lembra-te, Timóteo. Senhor, que seja a voz do seu Espírito dizendo para esse homem e para essa mulher: lembra-te do dom que há em ti. Oh, canta, xalaba, canta. Ale, canta, salaman, canta, aleluias. Desperta, Senhor, o dom que há em ti. Desperta sobre essas vidas. Meu Deus, abençoa. Enquanto lá fora, meu Deus, os espíritos imundos, os demônios, meu Deus, estão fazendo a festa da carne. Nesse lugar, meu Deus, nós determinando que seja o fogo do Senhor, o Espírito do Senhor, meu Deus, que venha encher esse lugar, meu Pai. Aqui está seus filhos, Senhor. Coloca ministérios na vida deles de revelação, de pregação, de cura. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Desperta em cada um o dom que há em ti. Desperta, Senhor. Enche esse coração, meu Deus. Sopra sobre eles. Sopra. Sopra. Receba o sopro de Deus sobre a sua vida. Receba o sopro de Deus. Receba o sopro de Deus. Coloque a mão sobre essas pessoas. Receba a cura. Receba a libertação. Aqui nesse lugar hoje, aqui não. Aqui é Mexicã, casa de habitação. O Espírito de Deus é que reina nesse lugar. Aqui demônio não entra. Aqui é a única manifestação que vai ter aqui nessa noite é a presença de Deus. E nós declaramos guerra, guerra contra todos os demônios que estão lá fora. Tu não vai ter sucesso contra o povo de Deus. Os falsos mestres caem por terra, sejam queimados com o fogo de Deus, o mesmo fogo que desceu em Elias, que era fogo santo, vem sobre nós como labaredas. Meu Deus, nós intercedemos pelos nossos líderes, pelo apóstolo que aqui está intercedendo, pelos pastores dessa igreja. Se algum deles, meu Deus, precisa ser despertado como eu preciso, e que o Senhor desde cedo falou no meu coração. Desperta, Senhor. Não deixa que venhamos desanimar. Não deixa que nós venhamos de fraquejar. Não importa a circunstância. Não importa o que estamos passando. Mas desperta o dom que há em ti. Enquanto o ministério de louvor vai estar louvando, nós vamos fazer algo profético aqui. Todos os intercessores, vem aqui na frente. Os intercessores. O apóstolo, por favor, em nome de Jesus, vem aqui também. Enquanto eles vão estar louvando, faz um corredor aqui, vem para lá de cá. E outro para o lado de lá. Isso. Um para lá e outro para cá, virado, um para o outro. Vem, minha irmãzinha. Isso. Fala que não. Deixa aberto, vai fazer um corredor aqui. Fica aqui. Isso. Todos vocês vão passar do lado direito para o lado esquerdo. E vão passar que nós vamos impor as nossas mãos com responsabilidade.
E nós vamos determinar que o Espírito Santo venha sobre vós. Que o Espírito Santo venha sobre vós. E que seja derramado sobre você o Espírito Santo. Assim como Paulo impôs a mão sobre Timóteo. Não que sejamos melhor a ele, igual a ele. Mas nós queremos que nós tenhamos a presença de Deus. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Você vai passar pela frente. Dá a volta por lá. Isso. Pode pôr a mão sobre a cabeça. Não passa sem receber a mão. Isso, vem. Pode fechar mais um pouquinho o corredor. Isso, e põe a mão sobre a cabeça. E vai determinando. Determina. Louvado seja o Senhor. Que esse ambiente de bênção esteja nos acompanhando durante toda a semana. Não saia sem dar um abraço, pelo menos em 5 pessoas. Pelo menos em 5 pessoas. Cumprimente o seu irmão. Deseje a chuva de bênção na vida dele. E que esta semana seja uma semana de muita vitória na vida de cada um dos irmãos. Terça-feira nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vem Jesus.